O luto é o preço que se paga por amar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Cuidado em Prosa, um podcast onde transformamos saúde em prosa e prosa em cuidado. Hoje vamos falar de um assunto controverso, difícil, pesado. O luto é o preço que se paga por amar. Quando nascemos nus, desconhecidos do próprio corpo, desconhecidos do mundo ao redor, e logo somos embalados, afetados pelo afeto daqueles que nos cercam. Por volta de 1 ano de idade, antes mesmo da primeira palavra, já experimentamos o sentimento mais nobre que a humanidade foi capaz de produzir: o amor. Depois, crescidos, é a nossa vez de amar. Amamos nossos pais, nossos avós, nossos amigos, depois nossos filhos. E algumas vezes nos esquecemos do preço que será cobrado por esse amor. Inexorável, inviolável, o luto pode tardar, mas vai chegar. Pois esse é o preço que se paga por se amar. É uma guerra perdida. É uma batalha que não há como sair ileso, mas pudera. Dela ninguém quer sair. Porque vale a pena passar pelo luto se hoje nós podemos amar. Para falar sobre luto, amor, dores, perdas, eu tenho aqui hoje talvez os 2 extremos da medicina numa só pessoa: a terapia intensiva e os cuidados paliativos. A terapia intensiva é aquela que se debruça sobre a doença, monitoriza, invade, intuba. Os cuidados paliativos talvez deem um passo atrás. Esperam, acalmam. Ouvem a história. O senhor José, antes da insuficiência cardíaca. A dona Maria, antes do câncer de mama. Aquela bomba que antes apitava, o monitor que antes alarmava, talvez agora não precise mais. Talvez seja momento de sentir e ver aquela história. Essa ambiguidade entre luto e amor, entre cuidados paliativos e terapia intensiva, se desfazem frente à realidade, pois não há. Ambos estão preocupados com a mesma pergunta: o que é cuidar de alguém? E para responder essa pergunta, eu tenho aqui hoje doutora Vivian. Doutora Vivian é intensivista, trabalha como supervisora numa unidade de terapia intensiva. Além da educação médica, se dedica também aos cuidados paliativos. Vivian vislumbra nesse ambiente da terapia intensiva e dos cuidados paliativos o que há de mais nobre e difícil na medicina. Seja muito bem-vinda ao Cuidado em Prosa, doutora Vivian. Muito obrigada. Eu não preciso nem me apresentar. Gostei muito mais da sua apresentação do que eu poderia falar aqui de mim. Eu sou a Vivian, sou médica intensivista, atuo em cuidado paliativo, gosto muito da minha profissão, realmente são 2 interfaces, né, que quando se unem, eh, tá ali para trazer o melhor para o paciente, seja para cuidar da doença, seja para cuidar da família, seja para cuidar das dores, dos sofrimentos. O cuidado paliativo foi, na verdade, o que, devolveu a vontade de praticar medicina na minha vida, na minha trajetória. E o cuidado paliativo, ele, na verdade, deu mais sentido sobre, de fato, o que é cuidar de alguém. Então, muito obrigada pela apresentação. Vou utilizar depois que você manda esse texto, que eu gostei muito. Eu que agradeço, Vivian, muito obrigado. Queria começar te perguntando uma negativa, na verdade. O que não são cuidados paliativos? Olha, o que não é cuidado paliativo é estar de olho apenas na doença. A medicina moderna, né, ela vem, na verdade, transicionando o cuidado naquele cuidado centrado no foco, exclusivamente na doença, remédios, cirurgias, e transicionando para um cuidado de fato integral, né, que envolve multidisciplinas, que envolve várias especialidades, e um cuidado que traz o paciente para o foco, né? A estrela dali é o paciente.
é a tua trajetória, a biografia, é como você gostaria de ser cuidado. Você não é só uma doença. Então, o que não é cuidado paliativo é cuidar apenas daquela doença baseado numa literatura e não baseado no paciente, no que ele está vivendo, porque cada um vive de uma forma diferente, às vezes a mesma doença. Então, acho que de uma forma resumida, eu posso falar dessa forma. Muito bom, Vivian. E na sua experiência com cuidados paliativos e com terapia intensiva, é como que o médico que trabalha na terapia intensiva, sempre tensionado, né, entre a gravidade e a estabilização do doente, sempre tensionado num momento de muita fragilidade da família, como que esse médico, que é treinado para reconhecer e tratar essas instabilidades, ele precisa, para além do seu caso, que é Sim. paliativista também, mas para o médico comum, para o médico que é Aham. intensivista, qual é o momento dele olhar para aquele paciente e falar: talvez os cuidados paliativos se tornem necessários nesse momento? O cuidado paliativo, ele deveria estar na grade da graduação, porque da mesma forma como eu não sou cardiologista, mas é uma atribuição minha saber cuidar de um infarto, saber manejar uma insuficiência cardíaca. Da mesma forma, todo médico que se forma precisa ter uma noção do que é cuidado paliativo, o seu conceito. Se eu puder trazer talvez uma definição mais simples e resumida, o cuidado paliativo, ele está ali para aliviar o sofrimento que aquele paciente carrega com uma doença muito grave que ameaça a vida. Pode ser uma doença curável ou incurável, não importa, mas ela certamente vai carregar muito sofrimento para aquele paciente e a sua família. Então, todos os médicos, principalmente quem atua com doenças graves, precisam saber o que é o cuidado paliativo e como é que a gente aborda. Começar o cuidado paliativo precisa ser o mais no início possível, né? O mais precoce possível. Então, a partir do momento que eu recebo um paciente que tem um diagnóstico que ameace a vida dele, esse paciente merece cuidado paliativo, porque certamente tem um sofrimento implícito que precisa ser aplacado. Entendi. Então, o cuidado paliativo, se a gente fosse pensar que a terapia intensiva vai lidar com as demandas da gravidade, a cardiologia com as demandas do coração, Isso. a psiquiatria com as demandas da mente, o cuidado paliativo ele vai lidar com as demandas da pessoa. Da pessoa. Por esse motivo, a gente sassarica nas especialidades, a gente entra nas especialidades, porque cada especialidade tem suas peculiaridades, mas cada especialidade vai ter suas doenças graves que ameacem a vida. Então, sim, o cuidado paliativo ele vai envolver multi-especialidades. E para a família, Vivian, como é que é essa conversa inicial? Se apresentar como paliativista numa sociedade que às vezes tem uma certa dificuldade de Sim, entender isso, sim. né? A gente tem uma percepção, talvez que vem dos últimos 2 séculos, quando a medicina se tornou uma. Talvez até no último século seja mais importante que a medicina se cientificizou, né? Se tornou muito mais científica, Moderna, mas moderna, aham, baseada em evidência. A gente tem a impressão de que as doenças elas são todas manejáveis, todas sim. curáveis, que a medicina ela deve prolongar É. indefinidamente a vida. Morrer faz parte do ciclo natural da vida. Vamos morrer, todos nós aqui. E quando a gente fala sobre esse tempo de vida, né, a finitude ela vai chegar, a gente vai precisar lidar com a morte e com o luto. E o cuidado paliativo está ali para dizer para a gente o caminho, né? Como que vai ser esse caminho, né? Então é muito importante que a gente conheça o paciente, porque isso vai envolver, como eu falei, a biografia, a identidade dele, as preferências dele, como ele gosta de ser cuidado, quem ele quer que esteja por perto. Eu esqueci tua pergunta, tá? Não, É. mas a pergunta é essa, a Ah, família, e né? então, quando o cuidado paliativo ele é meio carregado de preconceitos. Então, a gente, na verdade, quando chega para falar sobre cuidado paliativo para um paciente ou a família, geralmente as pessoas se assustam, até desesperam. Olha, cuidado paliativo, eu tô morrendo. E na verdade o cuidado paliativo não é isso. Então, o conceito do cuidado paliativo precisa ser mais difundido. Pela OMS, o que que é cuidado paliativo? É uma abordagem multidisciplinar que envolve o médico, mas envolve o enfermeiro, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o nutricionista, o psicólogo, terapeuta ocupacional, capelão, envolve várias especialidades, várias áreas de atuação para abordar um paciente que está enfrentando uma doença grave e ameaçadora da vida em conjunto com a sua família, para que a gente possa aliviar qualquer sofrimento nas esferas
físicas, dor, falta de ar, cansaço, falta de apetite. Psíquicas, ansiedade, depressão, que pode envolver aquela doença. O sofrimento social, familiar, como aquela família está encarando, como é a rede de apoio. E espiritual, a crise existencial que às vezes pode vir a acontecer quando o paciente está enfrentando esse diagnóstico. Então, começar essa abordagem explicando o que é o cuidado paliativo e que você não está ali para abreviar o tempo da vida de ninguém. Você está ali para poder aplacar qualquer sofrimento que possa vir a acontecer, com uma equipe profissional e especializada nisso, né? Então, começar essa abordagem entendendo o nosso propósito ali, eu acho que começa a fazer mais sentido para a família e tira um pouco aquele susto de cara, Uhum, sabe? uhum. Isso é interessante que você falou, Vivian, em relação ao cuidado e entender que não é sobre abreviar, que não é Sim, sobre desistir do paciente, sim, né? Essa sim. palavra, às vezes Vem algumas, eu muito, ouço, né? né? Acho que os médicos já me desenganaram, chamaram a médica do Um cuidados clássico, é paliativos, né? verdade. E vou fazer um advogado do diabo aqui, Faça, Vivian, em faça. relação à família, ao lado da família, porque a gente vê isso. Talvez a gente não gostaria, né? Mas a gente vê que isso acontece. Sim. O paciente é paliado e a gente, de alguma forma, sinaliza isso para a equipe. E existe uma sensação de um alívio na equipe, Uma né? aura, né? Uma aura, como se, bom, o fulano de tal, mas tá Tá em paliado, cuidado tá em cuidado paliativo. paliativo, né? E talvez venha daí essa percepção da família, né? Olha, tá em paliação, acabou, Acabou. né? Acabou, Vivian? A paliação acabou? Não acabou. Pelo contrário, ela continua, só que ela continua com um olhar muito mais criterioso para tudo que a gente está fazendo. Tanto na abordagem da doença em si, até porque o cuidado paliativo, por que a gente fala que o cuidado paliativo precisa começar no início do diagnóstico? Olha, eu recebi um diagnóstico de uma doença super grave. Nesse momento, você vai atender, vai se consultar com um médico, um profissional, para cuidar da doença em conjunto com o cuidado paliativo. Se ele está ali para aliviar o sofrimento, você está carregado de sofrimento, a sua família, a dinâmica familiar se modifica, as questões financeiras aparecem. Então, vai ter uma equipe especializada para aliviar esse sofrimento. À medida que a doença avança, o cuidado paliativo vai caminhar junto, porque quando a doença está mais avançada, os sofrimentos afloram mais. A dor piora, a falta de ar piora, os problemas familiares podem piorar, a crise existencial pode aparecer. Então, nesse momento, a gente talvez tenha que chegar mais junto, né, para poder cuidar desse paciente e tentar aliviar ao máximo, com foco no bem-estar dele. Se em algum momento a doença for curada, ele pode ter alta da especialidade do cuidado paliativo. Mas se a doença avança e a morte é esperada, certamente, em algum momento, os tratamentos que podem curar, reverter ou até dar mais tempo de vida para o paciente, eles vão se limitando. Então, o cuidado paliativo, ele chega num momento em que ele começa a sair com mais prioridade do que a especialidade, mas o objetivo final é o mesmo, é que o paciente viva bem, tenha bem-estar, dignidade, que seja respeitado de uma forma integral. Entendi. E o que eu É queria filosófico, é né? filosófico, né? E eu acho que isso é interessante, Vivian, a gente voltar a discutir isso. Porque durante muito tempo, uma limitação do fazer médico, o médico ele acompanhava a morte, Sim. né? Eu percebi uma coisa no passado, tive uma questão familiar, eu vi uma pessoa falecer. Eu assisti a morte de alguém durante 13 horas, né? Eu vi a morfina entrar, a respiração, a Mudar, sororoca, né? aham, E tudo muda. aquilo que a gente fala pra família, né, Vivian? Isso é Sim, sororoca, ele não sim. tá sofrendo. Quando é um familiar seu, é difícil de acreditar, Claro, é né? É lógico. difícil de Até você porque o olhar. fato do familiar perguntar o que é aquilo de desconforto, aquilo é um sofrimento, aquilo precisa ser aplacado. Exato, do familiar, né, que também se torna um paciente nesse momento. É um binômio, família-paciente, né? Exato. E aí, eu percebi uma coisa, Vivian, eu sou médico há 6 anos. E eu nunca tinha assistido ninguém morrer, né? Eu entrava no leito. Assistir sob outro ponto de vista. Sob o ponto de vista de assistir, não de assistência, mas de olhar o ver. tempo inteiro. De olhar o tempo inteiro. Né? De estar ali do lado e ver como esse processo ele não é simples. Não. Porque às vezes a gente, como médico, a gente... Poxa, mas eu já expliquei pra essa família. A gente até se chateia, né? Eu já falei isso, que vai acontecer isso e a família tá vindo aqui toda hora. Mas eu tive vontade de ir lá também. Sim.
Sim, Porque não é que você espera que façam alguma coisa, é porque você espera sair dali, sim. você quer falar com alguém, né. Olha, eu acho que tem 2 sentimentos aí. O primeiro deles é a impotência. É a sensação e que eu acho que esse é um sofrimento muito silencioso, né, é quando você vê o familiar muito impotente de não ter um botão para apertar e resolver. E talvez você é médico, mas naquele momento você não era médico e talvez você tenha sentido isso. E a outra coisa é o campo de incerteza, né. Eu não sei, vai acontecer agora? Vai acontecer daqui a um dia? E se ele ficar assim há um mês? Então assim, acompanhar, eu acho que são os 2 sofrimentos mais comuns que a gente vê em familiares que estão assistindo à morte, até porque ninguém fala isso pra ele, isso precisa ser dito, né. O que que a gente está acostumado a ver? Na televisão, naquele filme, na novela, a morte ser até romantizada, né, de estar ali, de cuidado mão na mão, mas não, o paciente vai manifestar sintomas. Isso vai acontecer para todos nós, né, quando a gente estiver morrendo, quando a morte se aproxima, esses sintomas vão aparecer, a falta de ar porque a respiração muda, a dor, o acúmulo de secreção que provoca essa sororoca, o paciente pode vomitar, a barriga pode ficar inchada, então os sintomas vão aparecendo, o cuidado paliativo é a especialidade que cuida desses sintomas, com o objetivo, olha, a morte pode ser esperada, mas o caminho até lá vai ser o mais sereno, confortável, respeitoso possível. E se aquele familiar está tendo dificuldade de acompanhar aquilo, ele precisa ser acolhido e abordado também. Pela equipe de psicologia, pela equipe médica, pela equipe de enfermagem, ele precisa ser orientado. A gente precisa estimulá-lo a se cuidar também, vai em casa, toma um banho, volta daqui a pouco, vai lá tomar um café, vamos lá embaixo, a gente conversa um pouquinho. Porque às vezes sair daquele ambiente, né, Sim, desintoxica um sim, pouco e a clareza aparece, né, sim, de perceber que aquilo é esperado e que a gente vai já entrar com os remédios e todas as medidas para que aqueles sintomas se aliviem, sim, né, e isso traz uma sensação de assistência para a própria família também, sim. sabe. E perceber que apesar de tudo que está acontecendo ali, né, aquele paciente ele está sendo assistido, porque senão você gera um Sim. segundo luto, né, Sim, o com luto certeza. pela não assistência, o luto pelo Exatamente. será que foi feito tudo que poderia, Sim. né. Então ter essa sensação, essa percepção e perceber mais do que isso. Você sai para tomar um café, você vê que tá sol lá fora, É. né. Eu conversei uma vez com uma eu lembro dessa história até hoje, Vivian. Era um paciente jovem, uma menina nova, 30 e poucos anos, e ela tinha, se eu não me engano, uma lesão de anexo e um câncer, né, ela evoluiu muito rápido, enfim, foi uma morte, assim, que entre o diagnóstico e o óbito foram 6 meses. E aí eu lembro que a mãe dela chegou pra mim e falou assim: "Doutor, sabe o que que mais me dói?" Falei: "Não sei". Ela: "É que eu fui lá fora e o dia tá lindo", Oh, meu Deus. sabe. É. "Eu fui lá Aham. fora e os carros estão andando. A gente escuta cada Eu coisa, fui lá né. É fora a vida e a vida continuando. continua. E Aham. hoje é o pior dia da minha vida porque eu perdi a minha filha". Né, então assim, mesmo quando a gente fala e a gente repete, né, sobre os cuidados paliativos, sobre o afeto, sobre o amor, é entender que a dor vai chegar. Ela é Olha, eu ia inevitável, falar isso. né, Dói, perder dói. dói. E uma E só perde despedida quem já teve, né, é, Vivian? é Só perde quem isso. já Quem amou, se importa. que se importa. Quem nunca teve não perde. É. Olha, é bem interessante o que você colocou, porque a dor da perda, ela não começa quando perde, ela começa quando você percebe que está perdendo. Então, às vezes, o luto ele se antecipa. E é isso, aquela pessoa estava vivendo sentimentos muito conflitantes, de talvez apreciar aquele dia e ao mesmo tempo perceber que ela está envolvida no pior dia da vida dela, numa vulnerabilidade absurda, com um sofrimento absurdo. Você não vai resolver aquela dor. E não é esse o propósito. O alívio, quando a gente fala, não é 100% resolutivo por vezes, mas aquela pessoa se sentir cuidada, acolhida, tirar todas as dúvidas que ela tem, isso é humanidade, né. Por isso que eu falo que o cuidado paliativo tem que começar na graduação, porque a gente precisa encarar isso com o maior respeito possível e entender que isso não está no livro. Isso que você viveu, nenhum livro de medicina na faculdade ensinou pra gente. Sim. E a gente vai aprendendo. Então essas trocas e viver isso constrói muito a gente, você nunca mais vai esquecer dessa familiar, né. Sim, Talvez ela também não tenha não esquecido de esquece. você. É, Porque você trocou com ela ali, né, no é, momento que talvez ela estivesse precisando.
Então, realmente fica um campo muito romântico, mas eu sei que viver aquilo não é nada Não é romântico. nada romântico, não é nada agradável, Não. A né. sensação de impotência daquela familiar talvez tenha sido a sua de não tirar a Sim, dor dela. sim. Então, assim, é doído sim, é bem doído, É, não é fácil. Por isso que a gente tem que se cuidar também. isso é importante. Uma coisa que eu lembrei aqui com você falando, em relação a essa questão do perder, do sofrimento, do afeto, do que vem depois, né, e da família, entender tudo isso e se cuidar. Quando a gente vai para casa, quando o médico ele fecha a porta, Aham. né, e deita na cama, e aquela sensação de que fiz muito, mas parece que ainda não foi o É, suficiente, é. né. Como é que você lida com isso, Vivian? Como é que você lida com a sua impotência? Primeiro que a porta não fecha, né, É, fica uma frechinha que você não para de pensar. Tem pacientes e famílias que impactam a gente, que a gente carrega para casa, muitas das vezes, aqueles sentimentos. Então eu acho que quem cuida precisa ser cuidado também. Nesse sentido, a gente precisa estar atento a sinais de burnout, né, de exaustão. A gente precisa se, permitir ir na academia e conversar com um amigo, tomar um café em silêncio, dormir com descanso de verdade. A gente precisa se permitir sair um pouco dessa parte, né. Quando a gente vai se envolvendo e a gente não deixa se afastar, e esse distanciamento é importante, é saudável, isso pode, na verdade, prejudicar a nossa clareza das coisas, né. Por que que médico não cuida de família? A gente cuida, né. é. No duro a Na gente prática, cuida. no duro, né. Mas por que que não deveríamos, né? Por que que a gente não pode assistir um familiar? Porque a gente está tão envolvido que o nosso julgamento para as decisões, ele pode ficar nebuloso. Então a mesma coisa vale para um familiar, você pode dentro de um processo tão intenso de doença e sofrimento, se envolver tanto que você pode perder a clareza. Por isso que o cuidado não é feito com uma pessoa, ele é feito com várias pessoas, para que a gente possa diluir um pouco, cada um ter a sua visão e percepção, e permitir que a gente também se afaste um pouco para se cuidar. Muito bom. Sobre cuidado, sobre família, eu vou para uma pergunta que eu acho que agora ela é a família que a gente não gostaria de ter que lidar, né, que é aquela Família difícil. família difícil, que você explicou, que você conversou, eh, e a gente tem hoje no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, uma legislação e um entendimento, cultural, onde a medicina ela se torna muito defensiva, Sim, onde a gente tenta se fica com proteger ao medo, né. máximo, Aham. né. E às vezes a gente tem uma condição que é refratária, que a gente não consegue mais reverter, irreversível, a gente sabe disso, a equipe sabe disso, tá todo mundo muito confortável com essa Sim. irreversibilidade, confortável no sentido de estamos seguros que é irreversível, e a família não aceita, e a família não entende, né. Qual é o limite da distanásia, do acolher a família e não Talvez não submeter aquela entender. família àquele atrito de tirar algum suporte ou de não Sim, iniciar um suporte. sim, Enfim, a extubação paliativa, a não intubação, sim. a não reanimação, naquela família que: "Doutora, eu quero que faça Faça tudo. tudo", né. Como lidar com isso? Olha, a primeira coisa é, aquele familiar, presume-se que ele quer o melhor para o paciente. Então, a primeira coisa que eu costumo falar para as famílias é um pacto, eu costumo fazer 2 pactos quando eu começo a conversar com algum familiar ou um paciente, mas vamos falar aqui da família, quando o paciente às vezes não tem a capacidade de decidir. Eu pactuo 2 coisas, a primeira é, eu vou falar sempre a verdade. A segunda coisa que eu vou pactuar é, eu vou falar a verdade, eu vou ser o mais verdadeiro com você, e a gente vai fazer todo o possível, todo o melhor para o seu familiar. Por que que é importante a gente começar pactuando essas 2 coisas? Porque a gente já tira um pouco aquele peso da família ficar com medo da gente estar, se limitando, não fazendo para ele o que tem que ser feito. Se ele precisa de uma intubação, ele precisa de uma intubação e ele vai ser intubado. Se eu tô na dúvida que a intubação pode ser potencialmente inapropriada, eu não vou entubar, eu vou sentar e conversar para ele e explicar com toda a verdade e da forma mais simples possível para que ele compreenda que aquela intubação, do ponto de vista técnico, não tem a capacidade de reverter aquela doença. É muito importante que a gente, na verdade, comece essa abordagem
entendendo quem é o paciente. Quem é você? Se eu perguntar para você, quem é você? O que você gosta de fazer? O que te faz acordar todo dia? O que para você é inadmissível? Pô, essas perguntas amplas, né? Do que você tem medo? O que te preocupa mais hoje? Às vezes transforma o cuidado, porque a gente às vezes percebe o que faz sentido e o que não faz, baseado naquela pessoa. Para mim, pessoalmente, aqui eu vou trazer realmente uma parte bem pessoal. Eu gosto de viajar, eu gosto de andar, eu gosto de ter minha independência, eu gosto de me mover, de me comunicar. Então, assim, isso para mim é fundamental. Se chegar um momento em que eu tenho uma doença grave que ameace minha vida e que me tire qualquer capacidade de falar, de andar, de me cuidar, isso talvez não seja mais vida para mim. Às vezes, para o seu João, ele tudo bem ele ser cuidado, porque ele quer ver um neto nascer. Olha, eu assumo sentir um pouco de dor, eu assumo ser cuidado, eu assumo fazer uma traqueostomia, desde que eu veja meu neto nascer daqui a 2 meses. Então, assim, isso faz sentido para ele. Talvez não fizesse para mim ou para você. Então, assim, eu só vou descobrir se eu abordar isso. Então, conhecer a família é talvez você criar um aliado no cuidado para que você faça o melhor para aquele paciente. E o que é o melhor para ele não é o melhor para mim. Então, a gente vai, na verdade, construindo. Isso é o cuidado compartilhado. É você construir um planejamento de cuidado que envolva não só questões técnicas de indicação ou não indicação. Isso aqui está comigo, eu sou especialista. Mas se faz sentido para aquele paciente. A vida perde o sentido se eu fizer isso? Quem é o especialista naquele paciente? Provavelmente é aquela família. Sim. Então, não dá para a gente negligenciar isso e veja, o familiar que fale, não, eu quero que faça tudo, eu quero que entube, eu quero que reanime, eu não quero que limite nada, eu quero que faça hemodiálise. A gente, na verdade, percebe que aquilo ali está envolvido de tanto sofrimento, de medo de perder aquela família, aquele paciente, de medo do paciente não receber o melhor. Às vezes o que ele quer saber é se ele está com dor, se ele recebe tudo possível, entende? A gente não tem a obrigação de salvar ninguém, né? A doença às vezes toma o seu papel, a sua evolução, e às vezes isso é, como você falou, inexorável. Às vezes, assim, tá na cara, a gente tem dados técnicos de que o paciente está num processo de morte e que isso é irreversível. Isso precisa ser dito para a família, que a morte é esperada. Ah, mas eu tenho uma esperança, eu tenho uma crença em Deus, está tudo bem. Sim. Se o milagre vier, não é da medicina, é sobrenatural e a gente vai adorar ver. Sim. Então, não é tirar a esperança de um familiar, mas é dar certeza para ele que, independentemente da doença estar avançada e o paciente estar morrendo, ou da doença ter uma possibilidade de cura, a gente vai fazer o melhor para ele. Sim. Entendeu? Entendi. Faz diferença. Faz diferença essa família se sentir acolhida nesse grau, né? Nesse nível. Grau. E você não tem que falar, olha, ele tá com noradrenalina, ele tá com... Não, ele precisa entender o que significa noradrenalina, os termos técnicos precisam sair. Sim. Ele precisa compreender que é o coração que tá colapsando e a pressão tá baixa. Por mais que seja, do ponto de vista técnico, abre aspas, isso. É isso. Entende? É isso. O coração tá fraco. Tá fraco. Né? O ar rim não tá parando. entra, o rim parou. É isso. É isso. Porque, assim, tecnicamente a gente sabe o mecanismo, mas para a família é isso que ela precisa entender. Sim. Entendeu? Sim. E às vezes a questão dos cuidados paliativos, da limitação de medidas invasivas, existe uma percepção, às vezes, por alguns familiares, e às vezes uma conversa equivocada que a gente vai ter com a família, de que a gente está oferecendo um cardápio, né? Sim. Você quer que entube? Você quer que dialise? Bom, doutor, se tem, eu quero. Né? Se é claro. É claro. O paciente está aqui para isso, para ser picanha, cuidado. Eu quero picanha. Exatamente, né? E é isso que você falou, não é um cardápio, né? É explicar o momento, o processo, os artifícios que a gente tem e o que faz e o que não faz sentido do ponto de vista técnico. Exatamente. Inclusive, uma coisa que eu ia te perguntar sobre isso, Vivian, algumas vezes a gente vê, não raro, aquele paciente que foi paliado, ele começa a... Ele parece que vive mais. Parece que a gente parou de atrapalhar e o paciente se reequilibrou. A gente vira pra família e mata o paciente. A gente fala, olha, seu José tá morrendo em 24 horas. Seu José dura um mês. Exatamente. Né? O desenganado. O desenganado. Como é que você vê essa questão do... Porque às vezes é isso, né? As pessoas acham que a medicina ela só ajuda. Que um tubo sempre ajuda, que a hemodiálise sempre ajuda, que não dá risco. Né? Se eu entubei, é melhor.
Às vezes não. É isso. Às vezes você entuba, você leva uma pneumonia para dentro do pulmão e o paciente morre de PAV, Exatamente, né. Então, exatamente. isso é muito legal, é de ver que, às vezes, não fazer É. também é fazer, né. Olha, saúde começa entendendo que é o bem-estar da pessoa, o bem-estar físico, emocional, familiar, social, o bem-estar espiritual, isso é saúde. Então, quando a gente tem uma doença e a gente trata, o objetivo é o mesmo, é promover saúde e bem-estar para aquele paciente. Às vezes, entubar um paciente não vai promover saúde, não vai melhorar a doença e não vai salvar a vida dele. Ah, mas ele está com falta de ar. A gente tem outros recursos e tratamentos e opções de cuidar daquela falta de ar que não seja a intubação. Veja, a intubação traz mais mal do que bem. É a mesma coisa uma quimioterapia. O paciente está vivendo um câncer, ele faz a quimioterapia, ela é super desgastante para o paciente. Ela pode fazer mais mal do que bem. Se ela está fazendo mais mal do que o próprio câncer, talvez não seja o tratamento, né? Se a gente está vendo que o câncer avançou, ele não tem mais como ser curado e aquela quimioterapia está provocando mais dano, talvez não seja realmente. Então, a balança ela vai ficando mais sensível para o que faz bem do que para o que não faz. E a gente precisa pesar. Se ela faz mais mal do que bem, talvez não seja o tratamento. Se ela faz mais bem do que mal, talvez a gente possa entender que mal é esse para a gente poder assumir esses riscos e cuidar, mas vamos fazer, tem um benefício para isso. E isso é técnico, né? Nós conhecemos e transmitimos isso para a família. Agora, a gente quando a gente entende essa balança e a gente cuida com esse, sabe, esse detalhe, esse cuidado, é, é comum que a gente pare de fazer algum tipo de intervenção que estava provocando mais dano. Aquele paciente já não estava andando, estava mais debilitado, ele já não queria comer, aquele remédio não estava dando fome. O paciente vai desanimando. Também é muito comum dentro do hospital, você sabe disso, da família falar assim, ele está desistindo. E essa desistência, ela, na verdade, tem várias, vamos dizer assim, várias interpretações. Mas às vezes é uma desistência do paciente perceber que ele está perdendo a sua identidade. Ele Eu se estou virando um resigna, corpo. né. Olha, ele já nem liga mais pro exame de sangue, é todo dia, já dói. Ele já está vivendo com isso. Então, assim, você, na verdade, devolver a identidade, ele vai comer melhor, ele vai dormir melhor, ele vai se comunicar mais, ele vai se motivar a fazer mais exercício com a fisioterapia. Então, por vezes, isso realmente traz mais tempo de vida, porque aquelas intervenções que não estavam ajudando, elas também deixam de fazer mal. Sim, Então, perceber isso é uma percepção de avaliação diária, né? Você vai sim, perceber isso muito próximo do paciente, sim, entende? E sim, claro, em conjunto com ele e com a família. sim. Vou fazer uma pergunta polêmica, Vivian. Gosto. Você acha que essas famílias que elas têm muita dificuldade de aceitar, na sua experiência, né, e agora sem dados, sem base, talvez, não sei se você vai ter um dado sobre isso, mas na sua experiência, na sua percepção, essas famílias que têm muita dificuldade de aceitar o processo da morte, o processo da finitude, você percebe algum sentimento em comum? Culpa, eh, outras questões, questões financeiras? Você percebe alguma coisa que une essas famílias? E uma segunda pergunta dentro dessa: existe alguma percepção sua em relação ao que protege a família? Agora para o outro lado, existe alguma religião que lida melhor com a morte? Existe algum aspecto da sociedade, cultural, financeiro, étnico, algum grupo populacional que lida melhor e quem lida pior, né? Um para Entendi. cada. Nossa, polêmico Polêmico, mesmo. polêmico. Você polêmico. Vou lançar uma política. Mentira. Olha, é, quando a gente vive, a gente percebe, a gente se envolve com um paciente, uma família, as dinâmicas modificam, né? Então, começando pela segunda pergunta sobre a questão da religiosidade, ela é um campo dentro da espiritualidade. A espiritualidade ela é muito ampla, ela está envolvendo o que dá sentido para a vida daquele paciente, né. Quando o paciente perde a vontade de viver, ele perde o sentido de viver, e já falando, pouca gente conhece, né, mas a figura do capelão, ela tá ali para lidar com a espiritualidade, o paciente ele vai, na verdade, explorar sobre aquela crise existencial. E muitas das vezes, ainda mais no nosso país, né, a religião, ela tem um papel muito importante, porque essas crenças religiosas, elas na verdade transformam o significado daquele processo de doença e morte em um significado maior, né. Às vezes o paciente não tem medo de morrer, ele tem mais medo às vezes de sentir dor, se afastar da família, de não voltar
para casa, né, do que propriamente morrer, né. Então, assim, a espiritualidade ela aborda isso e a religião tem um papel muito importante. Todas as religiões, elas vão trazer essa, vamos dizer, suprir um pouco naquele paciente que tem a determinada crença, essa necessidade espiritual. Não existe uma que traz mais ou menos. O que existe é qual é a intensidade que aquele paciente se envolve com aquela religião. Entendi. Espiritismo, catolicismo, os pacientes evangélicos, umbandistas, são assim, independentemente da religião, eles transformam aquele momento em outra coisa. Até porque, de certa forma, é comum a todas que a morte não é o fim, A morte não é o fim, né. isso Então se ele traz se um envolve bem, transcende. ele transcende, É né. isso. Então, a religião realmente ela é muito importante, a gente vê isso bastante dentro do hospital, como uma forma dele ressignificar aquele processo todo tão doloroso. Qual era a sua primeira pergunta? A primeira pergunta é a família que tem dificuldade. De Agora é o entender. contrário. Entendi. A família que tem dificuldade de compreender aquele processo de morte ou aquela doença que já está muito avançada, ou mesmo antes, não tem processo de morte, mas o diagnóstico é de uma doença, por exemplo, incurável, talvez não tenha recebido as informações, ou talvez não tenha tido um tempo para isso. Porque quando a gente fala de luto, é comum que a gente pense em alguém que faleceu e a família está vivendo um luto. Mas o luto acontece para quem recebe um diagnóstico duro como uma doença grave. Então, o familiar, ele vai viver um luto, ele pode viver uma negação, ele pode tentar barganhar, ele pode entrar num sofrimento muito grande porque esse luto foi antecipado. E isso precisa ser cuidado. O cuidado paliativo tem várias disciplinas que podem acolher e cuidar dessa família. Então, o paciente que não aceita ou a família que não aceita aquele diagnóstico, ele precisa ser mais ainda cuidado e conversado. Não que você vai ficar ali batendo na tecla. Olha, ele tá morrendo e resistindo àquilo. Não é isso. Mas você vai mostrar, olha como ele tá parando de comer, a pressão dele tá caindo, num processo de morte no caso, né? As coisas estão acontecendo, você percebe? Não, não percebo. Se ele falar isso, a gente na verdade vai dar mais tempo para ele, né, vai respeitar, porque cada um tem um tempo para poder absorver essas doenças, essas informações que são duras demais, Não, né, de não. escutar. Você falou uma coisa que eu já vou puxar o gancho da próxima pergunta: comida. A gente é um país que come, vive, a gente É gosta de cultural, comer, a gente né. tem uma comida boa, a É, gente tem é comida do sim. Nordeste, do Sul, do É Sudeste, é Minas, Minas, né. A gente comida cria, né, no Brasil. Comida é cultural e comida é afeto, é afeto. né. E às vezes é muito difícil para uma família entender que naquele momento a comida também já não traz benefício, Sim. né. Como é É que você é lida com isso? É dificílimo, dificílimo. muito difícil, exatamente por isso, porque comida é assim, é da substância, né. Como é que vai Ele melhorar não se tá não come, né? forte. A gente adora comida e vitamina, Sim, né, então assim, a comida ela é na verdade parte natural da gente. A gente dorme, a gente respira, a gente come, a gente elimina, faz xixi, cocô, a gente na verdade, todo ser humano passa por isso. Então assim, é biológico a alimentação. E a família vê dessa forma, né. Só que ela traz esse afeto na comida, né, de: "Ai, comida da minha mãe. Nossa, esse feijão daqui, essa comida da minha cidade". Então, assim, se envolver com a alimentação é, na verdade, saber que você está adentrando num tópico muito sensível. Então, quando o paciente, ele está numa fase de doença em que é muito avançado e ele começa a perder o apetite, ele começa a não querer comer. Oferecer mais comida e forçar a alimentação pode gerar mais problemas, como a barriga fica inchada, ele vomita, ele pode ter diarreia ou prisão de ventre. Aquela comida pode fazer mal. E qual é o benefício, biologicamente falando, da alimentação? É de nutrição, ganhar peso, é de dar energia. Então, a gente precisa entender a fase da doença. Se eu estou numa fase de doença em que a morte é esperada e ela está muito próxima, ele não vai ter mais energia. Eu posso passar uma sonda e alimentar ele o dobro. Ele não vai ter. Ele não vai ganhar peso. Ele não vai absorver nutrientes. O nosso corpo é super inteligente.
Se eu tô vendo que a minha pressão tá baixa, que a minha respiração tá ruim, que eu tô sonolento, meu cérebro já não tá tão bom, meus rins estão trabalhando mal, então ele vai priorizar esses órgãos. O estômago, o intestino, ele é secundário. Então, se eu oferecer na força do braço uma alimentação, eu, na verdade, vou ter um paciente com mais problemas, mais distensão. Ele não vai absorver aquela comida, ele não vai ter o benefício da comida de absorção, ganhar peso e da energia, e eu tô fazendo mais mal do que bem. E é isso que a gente vai mostrar para a família, e mesmo que a gente precise desenhar, olha, tá vendo? Aqui nessa fase, aí ele podia comer, ele se sentia bem. Agora também tem o outro lado, o paciente às vezes, olha, ele passou dias sem comer, ele não queria comer, mas hoje ele tá doido para tomar um picolé. Deu Deu o picolé. picolé, Deu picolé. ele quer. Eu. O corpo dele é inteligente, tá pedindo coisas. É. Entende? Ele quer uma gelatina. Porque gelatina faz um sucesso no hospital, não sei se vocês sabem, mas a gelatina a gente arruma sorvetes também. Mas assim, a boca vai ressecando, então esses alimentos gelados vão sendo muito pedidos, né? Aham. Então, assim, na verdade, a gente vai respeitar o que o paciente está transmitindo pra gente, né? Respeitar o corpo dele. E é isso que a família precisa conhecer e ver de perto, né? Mas é muito desafiador. É. Porque tem família que não entende, tem família que entende mais rápido, tem família que demora. Então, a gente, na verdade, é um cuidado que vai acontecendo, né? A gente não tira de vez. Sim. Ou não oferta demais. A Ali gente o paciente, além do paciente, a família também. É isso que você junto. falou, É o é o binômio, binômio, é o né? binômio. Família e É a paciente. extensão, porque a família conhece o paciente melhor do que a Que gente. a gente, com certeza. Olha, doutor, ele é super bom de boca. Ele come se eu trouxer a minha feijoada, ele Ele vai come. comer. Aí a gente vai lá pra nutrição, nutre. Pede, né? Faz aquele meio Deixa eu de trazer. campo. E a Vivian faz mesmo, Eu tá? faço, Faz, que eu eu já trabalhei faço. com ela Mas e eu olha, já sem vi. brigas, E não é sem só maiores feijoada, brigas. não. Não, Tem outras coisas, é não. Coca-Cola, Empadão, a empadão. gente arruma coisas. E é isso, a gente, na verdade, vai lá, nutre, por favor, olha, ele quer comer a comida da mãe. O hospital pode fazer a mesma comida, a mesma receita, mas não é a mãe. Não é igual. Então, assim, a gente libera. Teve uma paciente que ela tinha uma condição que abaixou muito a imunidade dela. E aí ela não comia, não queria comer, ela queria comer a comida da mãe. E aí eu fui, falei com a nutricionista, poxa, deixa eu liberar, o que ela quer trazer? Eu falei, olha, o que você vai trazer para ela? Qual o cardápio? Eu preciso saber só para transmitir para a equipe, né? Aí ela falou assim, eu vou trazer uma carninha moída com purê. Aí eu falei assim, tá bom, mas assim, é isso que ela quer? Porque se ela quiser outra coisa, a gente vai chegar junto. E aí ela é isso. Aí eu falei, olha, vai ser uma carninha moída. Gente, olha, não sei se, tomara que as nutricionistas não vejam esse podcast, não assistam. Mas ela no final trouxe uma dobradinha. E a dobradinha você tem que limpar muito bem. Porque é intestino, né? Tem colonização de bactéria ali. Ela tá trazendo uma dobradinha. E eu falei, meu Deus do céu. Falei, tá bom, vamos dar a dobradinha. Olha, ela comeu, bateu um pratão, fiquei até com medo dela vomitar. Dobradinha pesa, né? Ela pesou, foi o melhor dia. Olha, ela não tava nem falando, ela já começou a ficar mais animada, falante, não gerou nenhum, não é aquilo que ia matar ela. Não era a dobradinha. Certamente. Aquilo deu uma alegria, uma vontade, sabe? Que ela começou a trabalhar melhor com a fisioterapia. Então, eu acho que, assim, perseguir metas, né, engessadas, sem flexibilizar o que aquele paciente está pedindo, eu acho que, assim, é um cuidado muito, vamos dizer assim, é muito protocolar, não respeita aquela paciente, aquela família. Então, foi muito engraçado. Isso não acontece uma vez, são várias. As nutris não podem realmente assistir, Não, tá? a gente Não bloqueia divulga. elas. Então A tá gente bom. bloqueia. Fechado, A gente fechado. não deixa elas assistirem. Fechado. Não vai dar problema lá. Vai. dar Eu problema acho pra que eu vou você receber lá no hospital. notificações. Vivian, uma outra coisa sobre ainda essa questão do que o paciente deseja, né, no final da vida ali. Você tem alguma história, alguma coisa que te marcou? Algum paciente, além desse Ai, da tem. dobradinha, assim, algum que Tem. você falou, caramba, mudei a forma que eu vejo a vida, mudei a Tem. forma como eu me relaciono. Tem. Olha, tem muitas, mas vou contar uma que tem pouco tempo. Não sei se você vai reconhecer. Você cuidou dele também. Mas eu tive um paciente, eu vou chamar ele de Carlos. O Carlos é 70 anos, convivendo com um câncer já que se espalhou com metástases. E ele precisava passar por muitas cirurgias, né? Ele tinha sangramentos e controla aqui, faz cirurgia daqui, radioterapia.
E ele estava ficando muito debilitado. Quem é o Carlos? Carlos era o patriarca. É ele que fazia o imposto de renda da família, é ele que cuidava de tudo, das plantas, ele gostava de cozinhar. Ele era o cara, sim, ele era o cara, ele que fazia tudo dentro de casa. Quando ele adoeceu e ele internou, a internação foi debilitando muito ele, até que chegou um momento que ele falou assim pra mim: "Doutora, eu não sou mais eu. Assim, vocês falam que tem que fazer isso, eu vou fazer. Eu vou, mas assim, eu não". E quando eu ia conversar com a família confirmava: "Ele tá desistindo". E foi um momento que olha, eu saí do meu plantão, eu fui à noite lá no quarto dele, e eu fui explorar um pouco isso. E eu falei: "Mas por que que você não é mais você?". E ele falou: "Porque eu sou uma pessoa que eu sou caseira, eu amo minha casa, eu moro perto da praia, eu gosto de fazer caranguejo, eu gosto de estar na areia, e não é isso. Então assim, viver dessa forma, eu não sei se eu quero mais viver". E a gente foi, na verdade, recalculando a rota. Olha, isso aqui para ele já está inadmissível. Ele não quer mais, ele já tinha uma programação cirúrgica, o cirurgião odiou, porque a gente teve que cancelar a cirurgia, porque ele não queria. A gente estava assumindo o risco de uma cirurgia, ele ia ter que vencer o processo de pós-operatório, que é deixar ainda mais debilitado. Ele já não queria comer, fisioterapia, ele não queria sair da cama, ele já estava muito fraco, ele não conseguia nem se firmar em pé. E aí, nesse momento, a gente, olha, então vamos recalcular essa rota. A gente agora vai cuidar do senhor para o senhor resgatar a sua identidade. Com o objetivo do senhor ir para casa, que eu sei que é o que o senhor mais quer. E aí, a gente foi uma força-tarefa, a fisioterapeuta, a nutricionista, porque ele queria comer coisas diferentes, né? Também teve comida de fora. E a gente cancelou a cirurgia e a gente deu uma outra alternativa, né? Olha, vamos fazer o seguinte: a gente vai passar uma sonda para você sair da hemodiálise, porque ele já estava com uma insuficiência renal, e a gente vai ver como os seus rins vão se comportar. E dessa forma, os rins, olha, veja bem, se comportaram bem. Ele não estava com as taxas normais, mas não precisava Aceitáveis. da diálise. E aí ele foi ficando mais feliz. Poxa, ele comeu uma comida de fora, ele já não precisa mais da diálise que estava cansando muito ele. Ele já sabia que não ia fazer a cirurgia que ele não queria fazer, e ele, lúcido, tem todo o direito de não querer, ele, claro, compreendendo tudo que envolvia, mas ele já estava assim: eu quero ir para casa. E dessa forma a gente conseguiu. Só que antes de ir para casa ele falou assim: mas doutor, você vai me deixar ir para a praia com essa bolsa de sonda? Como é que eu vou botar minha sunga? Eu vou pendurar onde? Eu vou fazer meus caranguejos como? E aí a gente, na verdade, pegou, é como se fosse um tampão, né, o Urostop, para poder tirar aquela bolsa. A gente falou: ó, o senhor vai ter que abrir esse Urostop aqui, esse tampãozinho para você fazer xixi. E ele foi. A gente tinha uma expectativa, né, dentro, de 6 meses. E ele ficou, acho que quase 8 meses em casa. Foi uma surpresa. E ele voltou. E quando ele voltou muito debilitado, muito cansado, a insuficiência renal já muito avançada, eh, falta de ar, e ele lúcido. E ele tinha muitos períodos de lucidez e ele falava, assim, ele entendia o próprio corpo, né? Ferir a inteligência dele falar que não. Mas ele falava: olha, eu sei que agora eu não vou sair daqui. E eu tô morrendo. E ele falava claramente, ele não tinha medo da morte. Mas a minha esposa, uma senhora também, passou num concurso, eu consegui organizar as finanças, passar as coisas para o nome dela, eu consegui fazer meu caranguejo, me mostrou uma foto da praia, lindo, uma sunga vermelha na praia, e ele se sentia completo, sabe? Quando a falta de ar foi se aprofundando, a gente foi fazendo remédios para aliviar. Quando para ele já estava muito difícil, os remédios não estavam conseguindo, ele pediu para adormecer, aquele sofrimento estava sendo muito grande para ele, então ele recebeu uma sedação para ele dormir. E ele faleceu rodeado da sua família, com tudo em paz. Eu fico arrepiada, É emocionada, muito porque ele bonito, né? é muito especial. E assim Sim. ele faleceu, rodeado da sua família, sendo respeitado da forma mais plena possível. Então, foi um caso bem, bem legal Bem sobre. emblemático, Bem, né? nunca vou Soube esquecer do viver Carlos. e soube morrer, Exatamente, né? exatamente. É, não é romantizar, mas é de alguma forma bonito, É, né? Porque é, vai acontecer, é natural da vida, né? sim. Todos vamos, mas ter uma morte dessa forma realmente Digna, né? digna. Digna. É. É. Tem um livro do Saramago, né, que é Intermitências da Morte. A morte, ela para, ela é suspensa, né? As pessoas param de morrer.
Só que as doenças continuam. E o livro retrata o caos social que isso gera, né, porque as pessoas não morrerem, mas as doenças progredirem, né, e E o assim tudo sofrimento para no gritar, né. país, né. É, Então é óbvio que morrer não é o que a gente gostaria, né, sim, muitas vezes. Mas chega um momento que a vida não faz mais sentido e talvez a morte seja uma sim, saída sim, aceitável. sim, Boa, dificilmente, é. mas aceitável, né. Olha, eu acho que para a família, para quem fica, né, talvez seja mais difícil, porque para quem tá intimamente sofrendo com Sim, aquilo, né, às vezes a morte é um alívio, um alívio. É. né. Eu costumo falar que tem coisa que é pior que a morte, Ah, com certeza. né, Se tem muita coisa que a gente quer fazer antes de morrer, tem muita coisa que a gente que a não quer gente ter não que quer. fazer antes de morrer. Exatamente. Então Prefere assim, morrer antes. às vezes a morte é um alívio. É, É tabu, né, a gente não fala sobre morte. A morte tá ali, mas a gente vira as costas para ela, mas vai acontecer. vai. Então, assim, é importante que a gente se planeje. Eu não sei se você já conversou com tua família, mas eu já conversei com a minha família inteira, que é inadmissível para mim. Como eu gostaria de ser cuidada, quem vai decidir por mim, caso eu não tenha, mais capacidade de decidir. Então, todos eles já estão sabendo que é dessa forma que eles vão me respeitar. Então, gente, conversem com seus Conversa. familiares. Ninguém todo mundo vai se assustar, né. "Olha, eu queria falar como eu gostaria de De morrer". morrer. Mas olha, é É importante. importante, Você né. não vai no mercado, você não faz uma lista, É, você se planeja. é. Fala também de doação de órgãos, que a Exata gente não sabe você também, já né, deixa isso já deixa ali, sinalizado. né. Exatamente, você precisa expor como que você gostaria que fosse esse processo, É. né. Existe uma superstição, né, que as pessoas acham assim: "Ah, eu vou falar na morte, eu tô atraindo ela". Mas isso não existe, na verdade, Ela ela já já tá tá ali, ali, ela já tá te olhando, ela já né. tá te É que olhando, nem uma onça, quando você vê a onça, ela já te ela viu há já te muito pega. tempo, É né. isso aí. Vivian, Então queria te pedir, olhando para aquela câmera ai ali, meu Deus do hoje céu. alguém vai conversar com uma paliativista. No Aham, Brasil, no mundo, aham, pessoas aham. vão ter o contato hoje com uma médica que vai chegar muito fofa, com a mãozinha Aham. aqui, Ai, falando meu Deus do baixo, céu. Aham. falando que é paliativista, e talvez tenha a conversa mais difícil da vida, hoje, Sim, amanhã, essa semana. sim. O que que você falaria para essa pessoa, para essa família? O que que você gostaria de dizer? Olha, se algum colega paliativista chegar para você para falar sobre cuidado paliativo, entenda o que é cuidado paliativo. Cuidado paliativo não vai abreviar a vida do seu familiar ou a sua vida. O cuidado paliativo está ali para aliviar qualquer sofrimento e demanda que você tenha diante de um enfrentamento de uma doença grave. Então, escute, fale, se sinta acolhido. O objetivo não é uma médica paliativista chegar e abordar toda a sua dimensão de sofrimento. O objetivo é que você tenha uma equipe capacitada, com vários profissionais, para cuidar de você da melhor forma possível. Ninguém vai desistir de você. As pessoas, os profissionais, eles vão, na verdade, cuidar ainda de forma mais atenta, né, do seu sofrimento, com todo cuidado. O tratamento dessa doença, ele vai caminhar junto. Você vai receber o melhor possível. Então, se sinta acolhido, abraçado, estou à disposição, caso precise, pode fazer contato comigo, mas, não desanime, porque ninguém vai desistir de vocês. Acho que é isso que eu tenho para falar. Vivian, muito obrigado. Obrigada, Muito obrigado por ter. amei. Me chama mais. Pode deixar. Então tá bom. Tópicos diferentes. Isso aí, vamos abordar. E agora a gente não falou nada de terapia intensiva. Tem Ó, coisa para falar de terapia intensiva, pois é, eu também né? A gente acho. hoje falou só aqui da Senti paliação, falta. depois a gente fala de terapia É. intensiva. Gente, esse é um podcast que se chama Cuidado em Prosa, é uma iniciativa da Amor e Cuidado de Copacabana, onde a gente vai trazer diversos especialistas em saúde e não só da saúde que a gente entende como tradicional. Semana que vem a gente vai ter aqui uma professora de dança que faz um trabalho muito legal com idosos, tá? Então, saúde no seu aspecto mais amplo, para abordar o envelhecimento, a finitude, a vida, as coisas boas e as coisas ruins, tá? Vamos ter várias especialidades de médicos aqui para conversar, para discutir, para cuidar e prosear. E trazer para vocês o que a gente tem de mais moderno, com mais evidência, mas também com muito afeto, com muito cuidado, com muito compromisso, responsabilidade, carinho, para que a gente possa entrar um pouquinho na casa de vocês e
junto com vocês, construir um entendimento melhor e um cuidado melhor para quem a gente ama e para a gente também. Muito obrigado. Até semana que vem.